Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Homem nas Trevas. Vamos lá? Esse filme, ele é de 2016, é do mesmo diretor, Fede Álvares, que fez o filme A Morte do Demônio. Eu resolvi falar sobre ele porque O Homem nas Trevas 2 acabou de chegar nas plataformas. Então, hoje eu vou falar sobre O Homem nas Trevas 1 e amanhã eu vou trazer a resenha do Homem nas Trevas 2. E esse filme foi bastante interessante porque ele veio sem pretensão alguma, né? A gente não viu tanta, vamos dizer assim, tanta propaganda, e ele acabou fazendo muito sucesso. E ele foi produzido por apenas 10 milhões de dólares e ele arrecadou 157 milhões de dólares nas bilheterias. No filme, conhecemos um grupo de jovens delinquentes de Detroit, Rock, Alex e Money, que decidem roubar a casa de Norman Nordstone, um velho que vive isolado em sua casa desde o atropelamento que causou a morte da sua filha, anos atrás. Por causa do acidente, Nordstone recebeu uma grande indenização e o dinheiro guardado permanece em sua velha e abandonada casa. Então, esses delinquentes têm um plano para tentar roubar esse dinheiro. Eles querem entrar dentro da casa de Norman, sedá-lo, lembrando que ele é cego, então eles têm a ideia de dopá-lo, deixar ele inconsciente e roubar o dinheiro. Por conta da cegueira, ele acaba criando habilidades, ele desenvolve a sua audição, então ele consegue ir atrás das pessoas pelos movimentos e pelos barulhos. E aí vai ser o grande problema desses delinquentes que vão tentar roubar o Norman. Apesar do filme parecer ser focado numa história de assalto, ele é um filme que se tornou bastante surpreendente, fez bastante sucesso justamente por conta do seu final, que tem um baita plot twist. E o que eu acho interessante nesse filme, apesar de uma história muito simples, e pode ser que muitas vezes batida também, ele consegue criar uma tensão muito grande, primeiro pelo local, então o diretor conseguiu realmente montar esse cenário de tensão, de medo, de suspense, primeiro pela casa, que é uma casa extremamente velha, tem cenas que causam claustrofobia, a questão da iluminação, então tem cenas bastante escuras que vai gerando essa agonia, e principalmente quando a gente sabe que o Norman, ele consegue correr atrás, ele consegue encontrar esses delinquentes e consegue lutar, consegue se defender apesar de ser cego. Então tem momentos assim que a gente vê esses delinquentes tentando fugir, tá aquela cena bastante agoniante, e de repente chega o Norman. Então é bem interessante por conta disso, ele consegue fazer essa zona de suspense, ele consegue montar isso de uma forma muito interessante. E outra coisa que para mim também chamou bastante atenção, porque a gente fica naquela dualidade. Quem é o mocinho, quem é o vilão aqui dentro da história? Porque tem esses delinquentes que querem roubar o dinheiro do Norman, mas em contrapartida o Norman não é aquele santo que a gente imagina, então a gente fica naquela sensação assim, a gente tá com dó deles, a gente vai defender eles, ou a gente vai defender o Norman que perdeu a sua filha, mas em contrapartida ele fez outras coisas. Então eu acho bacana do filme porque ele consegue brincar isso de uma forma muito interessante, deixando a gente aí, né, naquela situação. E agora, né? Para quem que a gente vai torcer nesse momento? E as cenas de morte, as cenas de luta são bastante interessantes, bem feitas. Ele traz um pouco do gore, traz um pouco da questão do body horror. Então, assim, ele agrada bastante nesse aspecto, pela questão da ambientação que eu falei, né? Ele cria esse clima de suspense o tempo todo. Então, eu acho que ele faz total diferença nesse aspecto. Então, é uma história bastante simples, com um personagem simples, mas que ele consegue, com isso, fazer uma história bastante interessante, que vai prender a gente do início ao fim. Então é um filme que vai mexer aí com as nossas emoções o tempo todo e fazer a gente ficar nessa situação de aflição, de agonia, o que vai acontecer agora, não entra aí, porque aí é errado, não faz isso. Então é bem interessante porque vai causando essas sensações dentro da gente quando a gente vai assistindo o filme. Outra coisa que contribui bastante também para o longa ser muito interessante é a atuação de Stephen Lang, que faz o papel do Norman, que é o cego. Ele consegue fazer uma apresentação desse personagem de uma forma muito incrível.
Então a gente percebe essa dificuldade dele. No início a gente achando que ele é aquela pessoa frágil, que não vai conseguir sair daquela situação e de repente toma uma proporção totalmente diferente. Fora esse plot twist também que deixa a gente com aquela sensação de não saber o que pensar, fica naquela confusão de pensar, a gente tá a favor dele, a gente tá contra ele, mas a atuação dele é incrível, é muito boa. Então ele justamente por conta dessa atuação também que ajuda o filme a ser bastante interessante. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 8. Se você gosta de um bom filme que vai trazer bastante sensações interessantes, um filme que vai ter esse jogo de suspense, vamos dizer que tem um pouquinho do terror também, né? Porque tem mortes, tem lutas, entre outras coisas, tem o gore, mas ele é mais um filme de suspense mesmo, que vai te causar agonia, aflição, claustrofobia. É super interessante, esse filme consegue te envolver do início ao fim. Como eu falei, o final tem um plot twist incrível, então vale muito a pena conferir se você é fã de um bom suspense. Homem nas Trevas está disponível na Prime Video. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu Homem nas Trevas ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!